amigos e amigas que nos acompanham aqui no canal do Professor Alain, o canal Bora Falar, o nosso podcast com o Professor Alain. Hoje, um convidado muito especial, a gente que vem tratando de várias áreas da política pública, especialmente na área da educação superior. Hoje, nós estamos com um oficial da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, meu amigo, Tenente Luciano Esteves, que foi durante 18 anos presidente da SOAD. E a gente vai falar sobre a trajetória dos militares, policiais militares, bombeiros militares e como é essa organização de associação que lida com a questão dos direitos dos militares, da família dos militares, mas é um clube também, é o Clube Campestre lá no São Gonçalo Beira-Rio, e a gente vai falar sobre os veteranos, vamos falar sobre tudo. Boa noite, meu amigo Esteves, seja bem-vindo no nosso podcast Bora Falar, e hoje a gente vai falar sobre segurança pública e a organização dessa que é uma das principais associações de policiais militares e bombeiros militares. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, professor. Boa noite a todos aí que estão assistindo a gente aí. E a gente está aqui para contar um pouco, né, professor, a história da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro, que muitos desconhecem, né? Como servidor público e como servidor público militar também, né? Obrigado, Esteves. A gloriosa centenária Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e os nossos amigos e amigas do Bombeiro Militar, que tem uma referência muito top, muito alta na sociedade. Vamos começar a falar do Tenente Luciano Esteves. Que ano que você ingressou na Gloriosa? Eu entrei no ano de 1998. Foi o maior concurso público que o ex-governador Dante Martins de Oliveira, saudoso, né, incluiu 1.000 policiais militares. Eu entrei no dia 3 de julho de 1998. Fiz meu curso lá do CPA, antigo Cefap. Antigo Cefap, curso de formação de praças. Isso. Quanto tempo de curso para você ir para a rua? Foi mais ou menos 6 meses, que era o curso de formação de soldado, né? Aí depois de 6 meses eu formei e aí me apresentei lá no 4º Batalhão em Varja Grande para trabalhar lá. Então olha só, gente, 98 ele ingressa como soldado. 6 meses de escola, de formação de soldado, e vai para a praça, já vai para o 4º Batalhão em Varja Grande. 4º Batalhão em Varja Grande. E a sua trajetória até você chegar na sua primeira promoção de cabo, demorou quanto tempo? Então, professor, eu tive a oportunidade, né, de fazer já diretamente o curso sargento. Então, em 2002 eu fiz o curso, um concurso interno, né, um processo seletivo interno, e aí eu tive a oportunidade de fazer esse... CFS. Isso, curso de formação do sargento, que é o CFS. E aí? E aí eu saí terceiro sargento. Depois que você sai terceiro sargento, aí você começa a ter as ascensões funcionais, né? Dentro da progressão da idade, né? Só que antigamente a progressão era muito morosa, né? Então por isso que existe uma polícia militar até 2014 e uma outra polícia militar e outro corpo de bombeiro após 2014, né? Porque as nossas promoções eram morosas. Você vê que nós era a única categoria que o cara fazia um concurso, entrava como soldado e aposentava como soldado. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, inclusive, que ainda tem alguns soldados que já estão indo para a reforma definitiva, como é o caso do nosso amigo Genésio, mas eu queria falar um pouquinho da sua trajetória. 4 anos depois você fez o curso de formação de sargento, quanto tempo de curso? Foi mais ou menos 9 meses. Nós fizemos uma parceria através do Senasp, né? E esse curso foi feito dentro da Universidade Federal de Mato Grosso, lá na FAEC. Me recordo bem na FAEC. Um curso lá dentro da FAEC, com os professores da área da segurança pública, sociólogos. Todos. Pegou a banca lá dos professores que fazem. O professor Naldson devia estar lá. Naldson estava lá, professor Padilha na época. Vários professores, entendeu? Todos estavam lá, que fazia parte do quadro da UFMT estava lá. Concluiu o curso de sargento, 3 macarrão que a gente fala. Isso. E foi para onde? Continuou no 4º Batalhão? Retornei para o 4º Batalhão. Meu batalhão de origem, retornei para lá. E o sargento, ele já tem uma outra missão dentro da tropa, né? Já, na estrutura ali, ele é o elo, né? Que eles falam, né? Entre o soldado e o cabo e oficiais. E aí o sargento fica ali no meio, entendeu? Ele que acaba transmitindo as ordens oficiais, ele que acaba fiscalizando o serviço diário, né? E quanto tempo para você progredir? 3º, 2º e 1º e ter possibilidade de se tornar um suboficial, né, que é o subtenente. Então, o intertício, você tem que ficar 4 anos como terceiro, depois você fica 3 anos como 2º sargento para sair primeiro, e depois 3 anos de primeiro para sair subtenente. Entendeu? Isso é o intertício para chegar até a última graduação dos praças, que é o subtenente. E quando o senhor foi para subtenente, o senhor lembra? Quando o senhor chegou no posto de subtenente? Não recordo, professor. Que já faz um tempinho já. Então. E quanto tempo já como tenente
o senhor alçou, então, aí aos quadros de oficiais. Isso, aí eu fiz um processo seletivo interno, né, que chama SHOA. Aí eu faço o SHOA, após a conclusão do SHOA, eu sou declarado, né, ao primeiro posto de oficial, que é o segundo tenente. Aí eu fiquei 4 anos como segundo tenente, saí primeiro tenente, e agora já estou há 3 anos como primeiro tenente, dando tudo certo, ano que vem eu já saio promovido a capitão. Que maravilha. Hoje tem um outro nome, não é mais o SHOA, né? Hoje é o CAOC. Hoje é CAOC, que são para os primeiros sargentos e também para os subtenentes. Isso. E mudou, né, professor? Porque antigamente tudo era processo seletivo. Hoje a instituição ela aproveita a antiguidade, né? Então você pega por exemplo, você abriu 100 vagas, 50 vagas pelos subtenentes mais antigos e as outras 50 vagas é processo por mérito intelectual. Aí eles pegam os primeiros sargentos com 2 anos e o restante dos subtenentes. Então, olha só, gente, muito importante vocês entenderem esse processo todo. E a gente acabou de ter aí mais um chamamento. O governo chamou mais... Foram 86 subtenentes, entre subtenente e primeiro sargento. Esse CAOC aí, que era o antigo SHOA, estava parado já há muito tempo. Aí o secretário de segurança, o ex-secretário de segurança pública, né, Coronel Rovelli, juntamente com o comandante-geral Coronel Fernando, né, conseguiu essa autorização do governo, do ex-governador Mauro Mendes, e implementou de forma assim inédita, robusta, né, o novo curso, né, o primeiro curso do CAOC, e já com 86 vagas. Inclusive já há um processo junto ao FMT novamente, né, para 40 vagas novamente. 20 por antiguidade e 20 por mérito intelectual. Então, nossos antigões aí, os nossos primeiros sargentos, nossos subtenentes têm a oportunidade de alçarem voos mais altos na questão da carreira militar. Além do CAOC, né, professor, ainda tem a questão da promoção por requerimento, né? O subtenente pode, depois de 2 anos, ele pode fazer o requerimento e ele aposenta como segundo tenente. Então, essa carreira, ela deu uma... E vai para a reserva. E vai para a reserva. Tá bom. Agora, quero voltar aqui para falar da sua carreira. 18 anos à frente da SOAD. Eu que conheço a associação, lá especialmente o Clube Campestre, e eu pude perceber o quanto aquilo ali melhorou. Você que está nos assistindo, que não conhece ainda São Gonçalo Beira-Rio, Clube dos Sargentos, né, ou o Clube dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar, do Bombeiro Militar, você se lembra desde a primeira vez que você ingressou na associação? E uma coisa importante, a Polícia Militar, Bombeiro Militar não pode ter sindicato. Né? De forma alguma. Não tem sindicato, não pode ser sindicalizado. Mas a associação acaba ajudando também na questão administrativa, na questão jurídica, na questão do planejamento de carreira também, né? Isso. A associação, professor, é um caminho alternativo, né? Então, assim, é claro que ela não tem uma abrangência jurídica que nem o sindicato. Ele é um pouco limitado, né? Mas foi uma forma que os militares encontraram na época de se reunirem e correr atrás de direitos, né? Não só o lazer como o direito, tá? Então, assim, na época, eu estive conversando com alguns policiais que estavam na reserva e era muito difícil isso aí. Então, quando existia, a legislação nossa é muito pesada, o Código Penal Militar, a questão do regulamento disciplinar. Então, assim, qualquer margem acaba abrindo processo administrativo e muitas vezes processos demissórios, né? Então, assim, a associação, ela criou-se justamente para ter esse para-choque e não ter aqueles, de repente, o militar que está insatisfeito, reunir um grupinho. Não, é tudo através das entidades representativas, que é Cabo Soldados, Subtenentes, Sargentos e Oficiais Administrativos e a dos oficiais. E quanto tempo você ficou lá? 18 anos. Você lembra de tudo que aconteceu nesse período? 18 anos. Eu peguei todas as mudanças legislativas e eu acompanhei ela. A de 2007, logo em seguida a de 2008, 2017, todas. E fizeram vários investimentos lá no clube, né? A questão estrutural foi. Mas isso aí eu devo muita confiança dos militares, viu, professor Alain? Pessoal de Rondonópolis, Barra do Garça, Cáceres, que são associados, que estão no interior e muitas vezes vêm aqui na capital somente para usar o hotel de trânsito e ele acaba contribuindo com toda a estrutura da associação. São quantos hoje associados? Olha, Alana, nós já ultrapassamos 3.000 e poucos filiados. São aquelas pessoas que vão lá na entidade, preenchem o requerimento para filiar, entendeu? Então, assim, são pessoas que se vocacionam em ir lá e contribuir com a entidade. Tá? E quero até mandar um abraço aí pro pessoal do interior, né? O pessoal que sempre está ali apoiando, o pessoal de Barra do Garça, Rondonópolis, Cáceres, Tangará da Serra, toda essa região aí. Rondonópolis. Tá Rondonópolis, entendeu? A gama de associados, principalmente Barra, Rondonópolis, Cáceres,
São, assim, no interior, são pessoas que mais representam, estão ali nessas escolas. Nas regionais, então, a gente tem, Isso. tem muitos E os núcleos filiados. também, né? Tem muitos Sinop, núcleos, Alta Floresta. Alta Floresta. Tem núcleo, por exemplo, uma cidadinha Itaúba, entendeu? Tem um núcleo lá, aí tem 2, 3 policial. Eu e tive, tem associado. em Itaúba, lá é um sargento. Isso. Lá é um Santa Elvira, entendeu? Toda aquela cidadinha pequena tem um policial militar representa. E muitas vezes, por exemplo, Nossa Senhora da Guia aí, não é município, mas lá É um distrito. Tem um distrito, mas tem polícia militar lá. O último concurso teve 2 chamamentos para soldados. Foi um chamamento grande também, né? Foi. Inclusive, tem uma turma que está em formação lá e já tem um chamamento de mais 400 que irão fazer o curso de soldado. Lá no ESFAP agora. Você lembra quantos foram chamados? Não estou me recordando não, professor. Entendeu? Não estou me recordando não. Um chamamento grande. Eu quero aqui parabenizar o governo do estado, o governo Mauro, o governo Pivetta, o ex-secretário, meu amigo César Roveri, que foi, se não me engano, o primeiro secretário de Segurança Pública dos quadros da PM, né? O nosso querido comandante-geral, Coronel Fernando, Coronel Gledson, todo o aparato da Polícia Militar, Bombeiro Militar, a gente tem um respeito gigantesco. Esteves, eu quero perguntar para você agora uma coisa muito importante e relevante para nós, que é a atividade voluntária de natureza militar. Uma conquista que nós lutamos juntos, quando eu estava na Assembleia Legislativa. O policial militar, sendo praça ou oficial, bombeiro militar, praça ou oficial, eles podiam já estar trabalhando de volta, mesmo depois da reserva. Mas tinha uma situação que não era legal. O salário de aposentado somava com o salário quando ele voltava, tributava 2 vezes. A tributação do imposto previdenciário e a tributação do imposto de renda que pegava e fazia com que não tivesse, né, procura para voltar a trabalhar como militar da reserva. Nós conseguimos vencer uma batalha. Hoje temos o AVNM, que é Atividade Voluntária de Natureza Militar, que não tributa imposto de renda, não tributa imposto previdenciário. Conquistamos também o auxílio alimentação mês a mês e também o auxílio fardamento no final do ano. Você acredita que essa foi uma das grandes vitórias da associação com o trabalho em parceria quando a gente estava na Assembleia Legislativa, né? Sem dúvida. Quando o senhor era deputado lá, você vê que quando iniciou-se a gestão do ex-governador Mauro Mendes, ele deparou com o Estado, vamos dizer assim, com recessão, né? E aí quando você vai reivindicar alguma coisa para o governo, sempre já vem essa cartada negativa, né? Por que eu estou fazendo esse contexto? Porque naquela oportunidade, através do senhor lá, que era deputado estadual, a gente conseguiu ter um ganho de 27,5% no salário deles. Por que 27,5%? Porque ele recebia o salário dele de aposentado e quando somava a gratificação dele, que ele recebia através da guarda patrimonial, que era antigamente, a tabela que era progressiva do desconto mudava. A tributação caía, aumentava para 27,5%. Então, aqueles policiais que trabalhavam nos poderes, que o CNPJ não comunicava, a hora que ele ia fazer a declaração de imposto de renda, ele tinha que pagar imposto de renda. E o valor era alto, porque eles tinham que parcelar isso aí. Então, quase não compensava ele ficar trabalhando, porque ele tem que pagar o imposto de renda. E quando o senhor conseguiu fazer o projeto de lei para converter em gratificação para indenização, eles ficaram isentos. Então, eles tiveram um ganho de 27,5% de reajuste. Entendeu? Porque deixou de descontar o imposto de renda. Isso motivou essa tropa, trouxe mais policiais para dentro da estrutura, melhorou um pouco essa performance da falta de policial efetivo. Nós aumentamos muito policiais da reserva trabalhando conosco e viabilizamos as escolas cívico-militares, inclusive. Sem dúvida, professor. Abriu um leque, né? Você vê que até para o Estado também significou um ganho, né? Porque muitas vezes a segurança era feita por empresa privada. A empresa privada tem uma limitação. Então, aquele guarda ali, ele ficava ficando limitado. Já o policial militar, a partir do momento que ele está fardado, ele tem um poder mais extensivo, né? Sem contar a sabedoria de mais de 30 anos de casa. Ah, né? Sem dúvida. E outra coisa também tem a questão de, algumas vezes, a empresa, ela acabava, vamos dizer assim, fechando e ficava aquelas verbas trabalhistas. E o Estado era solidário nessas verbas trabalhistas. Já o policial militar que vai para a reserva, depois ele volta para trabalhar, já elimina tudo isso aí. A questão que ele é mais ostensivo, a questão que o Estado não corre risco de responder vamos dizer assim, um processo trabalhista, enfim. Foi ambas as partes. Agora, o que foi atrativo para que os policiais retornassem foi a questão da isenção da verba
da VNM. E um salário melhor, né? Sem dúvida. Um desconto em imposto de renda, um desconto em imposto previdenciário, melhorou um pouco. E outra coisa, né? Os militares, eles gostam de voltar para o trabalho. Está aposentado, já cumpriu sua carreira, mais de 30 anos, mas ainda está lá com 55, 56 anos de idade. Nós agora estamos trabalhando para melhorar a idade, aumentar de 68 para 70, e temos um sonho que a gente vai tratar aqui também, que é muito importante, que a gente está lutando para isso desde o ano passado, que é a promoção na reserva. Presta atenção, você que está me olhando, que conhece um militar, o que é militar. Imagina um soldado que entra para a polícia militar, passa 30, 35 anos no efetivo serviço, não promove para cabo nem para sargento, continua soldado. Aí ele vai para patrimonial ou para AVN, vai para reserva, fica mais 10 anos, 12 anos na reserva, e ele chega na idade máxima dele, tem que ir embora definitivamente para casa aos 68 anos de idade, soldado ainda. Isso é o Estado deixando de lado o seu servidor, o seu trabalhador, o seu homem, a sua mulher da segurança pública. Então, a SOAD e nós temos trabalhado para que algumas situações dessa, que ainda existem no Estado, sejam revertidas. Como é o caso, por exemplo, do nosso querido amigo soldado Genésio e outros tantos que já estão completando aí 68 anos de idade, e a gente tem essa luta, né, Esteves? Queria que você falasse sobre isso e a luta continua. Sem dúvida, professor. Essa questão aí era assim, era a famosa conta que não fechava, né? Então sempre você ia fazer uma equação ali, o resultado sempre dava uma coisa que não era normal. Porque todos os servidores públicos do Estado, eles têm a mudança de nível. E geralmente ele chega no ápice. E a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro tinha essa, vamos dizer assim, essa anomalia que a gente não conseguia fechar ela. O cara fez um concurso para a praça, saiu soldado e a primeira graduação dele, ele ficava nessa graduação. E era inexplicável isso aí, entendeu? Então, assim, esse projeto de lei, dando certo, eu acredito que vai dar certo, ele vai tentar amenizar aqueles policiais mais antigos. Fazer justiça, né? Isso, fazer justiça. Por quê? Porque, infelizmente, eles não foram contemplados em 2014. Com a mudança do plano de carreira, da lei de reestruturação do salário, eles já chegaram e aposentaram. E muitas vezes foram para a reserva de forma compulsória. Alguns foram para a reserva, vamos dizer assim, por desmotivo, que não tinha perspectiva nenhuma. Outros esperaram, com, vamos dizer, 30, 32, 35 anos, com aquela esperança de ser promovido cabo e não foram. Então, assim, é uma forma de fazer justiça. Isso aí, com certeza, é justiça. A palavra mais correta é essa aí, tá? E eu acredito que, passando essa lei, eles vão, pelo menos, voltarem para sua casa, para sua reserva, depois eles passam o processo de reforma, mais tranquilo. E isso a gente está literalmente trabalhando neste quesito. Agora, especialmente, já está tramitando na Casa Civil a questão da mudança de idade. Inclusive, essa semana a gente vai ter notícias sobre isso. A gente tem falado juntos lá na Casa Civil, a gente tem falado na Assembleia Legislativa com o nosso presidente, o deputado Max Russo, para aumentar de 68 para 70. Todos os outros servidores vão até 70, juiz vai até 70, desembargador vai até 70, e aí o policial na reserva tem que ir embora com 68, muitas vezes está muito bem para trabalhar para a gente aí ainda contribuir com a segurança pública do Estado, e a gente vai lutar muito forte. Eu queria falar com você, para a gente ir partindo para o fim. Preste atenção, você que é primeiro sargento, você que é subtenente, numa situação que a gente também está estudando para fazer uma melhoria. O subtenente, quando alcança 30 anos, quando ele alcança 30 anos de farda, ele vai automaticamente para a reserva, a expulsatória. Explica isso para nós. Então, professor, isso aí é o seguinte, a pessoa ele saiu subtenente, tá? Aí ele completa o tempo de efetivo serviço, ele é mandado contra a vontade dele para a reserva. Presta atenção, só um minutinho. Atenção, você que é soldado, que acabou de assumir o concurso do Estado, ou você que é soldado mais antigo, você que é cabo, você que é sargento, você que é subtenente. Isso é muito, mas muito importante, essa informação, porque a gente está aí numa proposta que a SOAD está lutando por vocês. Pode continuar, Esteves. E aí acontece o seguinte, que essa norma ela é de 2014 e o governo, o ex-governador Mauro Mendes, ele criou vários, vamos dizer assim, atrativos
para o policial continuar trabalhando. Fazer os 30 anos e continuar trabalhando. Abono permanência, para ele continuar na ativa, para não precisar aposentar. Abono permanência, jornada extraordinária, produtividade. DGA. Aí ele tem a questão da etapa alimentação, ele tem o auxílio fardamento. Então ele criou 6 benefícios para o cara continuar trabalhando. E aí veio uma lei de 2014, contra a vontade do cara, manda ele aposentar. Só o subtenente? Só o subtenente. O soldado não, o sargento, o cabo praça não, é só o subtenente. Só o subtenente. Só o subtenente. Então quer dizer, o primeiro sargento, segundo, terceiro, cabo, soldado, não mexe. Somente com o subtenente. Entendeu? Então assim, o pessoal fica assim, é meio injusto, né? Eu saí subtenente, é uma promoção, seria uma premiação, né? Só que ao mesmo tempo ele fala, meu salário vai reduzir aqui 30%, 40%, porque eu saí subtenente. Então assim, muitas vezes o cara fica meio marcando o passo, porque se ele sair subtenente, ele sabe que ele vai ter uma redução salarial em virtude desses atrativos que o governo paga, né? Então, se ligue, você que é da Polícia Militar, bombeiro militar também, a mesma coisa, a mesma regra, Isso. né? Mesma regra, porque o bombeiro e a PM, professor, a única coisa que é diferente do bombeiro e da PM é a questão da lei de fixação de efetivo e a LOB. O resto é tudo igual. Estatuto, lei de promoção, lei de ensino, é tudo igual. Tá? Então, a única coisa que diferencia o bombeiro da Polícia Militar somente é a questão estrutural, que é a LOB deles, e a questão da lei de fixação de efetivo, que define o quadro deles, quanto que as vagas, essas coisas a mais. O resto é tudo igual. Tenente Esteves, já se vão quase 30 anos, né? Em 2028 você completa 30 anos, né? Daqui 2 anos você completa 30 anos de efetivo serviço na Polícia Militar, muito tempo trabalhando na questão dos direitos do policial militar, da família do policial militar. Você deve ter tido aí muitas experiências aí ao longo desses quase 30 anos na Gloriosa, né? Sem dúvida. Você vê que eu estava esse dia, hoje eu trabalho com a pasta dos veteranos. Tá? O Lucas é nosso presidente lá, né? Ele trabalhando de forma geral, e eu fiquei com a pasta dos veteranos. E a gente vai fazer visita, professor, na casa desses militares, e a gente depara com cada situação que a gente fica assim, inexplicável, não tem? Como que o militar, antigamente, ele não era tão reconhecido, entendeu? Então, assim, eles viviam numa escala de 24 por 24. Meu Deus. Muitas vezes, a heroína que fica por trás ali deles, muitas vezes a gente não conhece, que são as esposas. A esposa, ela controlava o orçamento doméstico, ela controlava, criava os filhos, ela que fazia tudo. Para quê? Porque o militar ele não tinha vida familiar. Chegava, tinha que descansar, comer e preparar para voltar. Voltar para outro dia. Eu conversei com uma esposa do militar, ela falou o seguinte, que ela morava ali em Várzea Grande, próxima ali à Curva da Morte. Ela não tinha condição de ter a passagem do ônibus, porque ele ganhava muito mal. Ela pegava uma marmita, saía de a pé, levava para ele lá no 1º batalhão e voltava. Entendeu? Que história, hein? Então, assim, antigamente a questão estrutural da instituição, principalmente para os praças, era muito difícil, hein? E eu tenho uma experiência, Esteves, você conhece minha família, eu tenho um tio, irmão da minha mãe, que é tenente da reserva da Polícia Militar, o tenente Ribeiro, tenho um sargento Nicanor, também hoje da reserva, os dois da AVNM, trabalhando novamente como policiais militares da reserva remunerada, né? E o meu padrinho, meu tio irmão da minha mãe, mais velho, ele foi durante um tempo da Polícia Militar, ele chegou a ser cabo, até o cabo Silvio, e passou na Polícia Civil. À época a Polícia Civil estava com um plano de carreira muito bom. Isso. E infelizmente, perto de ele aposentar, ele já estava na especial com mais de 20 anos de Polícia Civil, ele foi abatido por um grupo de assaltantes que ele tinha prendido há 6 meses antes. Chegou na lanchonete, se deparou com um assalto, teve uma troca de tiro e recebeu um tiro fatal no peito. Então a gente tem lá dentro de casa, o bar da minha mãe, são 5 mulheres, 5 professoras, 3 homens, 3 policiais. Então a gente sabe dessas histórias, até porque todos eles são lá da década de 80, quanto sofrido foi, né? Isso. E assim, professor, é que nem você citou esse caso aí concreto aí, o volume de ocorrência é muito grande. Entendeu? Por isso que assim, a associação lá, a gente procura restringir o máximo a entrada de pessoas que não seja convidada, em virtude para dar essa segurança para os militares lá, tanto da Polícia Militar como do Corpo de Bombeiro. Porque o volume de ocorrência é muito grande, então é mais fácil a pessoa lembrar de quem prendeu ela
ou eu lembrar de quem foi preso. Com certeza. Você entendeu? Então, assim, de repente você está num ambiente público, aquela pessoa ali, ela vai lembrar de você, mas você não vai lembrar que você uma vez conduziu ela para a delegacia. Então, assim, o risco é bem maior. Entendeu? Então, quer dizer assim, só daqueles fatos que gera aquela comoção, que você consegue lembrar o semblante da pessoa, essas coisas mais. Mas nessas ocorrências de rotineira, muitas vezes você deixa um simpatizante e um inimigo ali. E esse inimigo ele vai criando um volume ali com outros, né? E infelizmente, até o governador Mauro tem falado muito sobre isso, a polícia prende e os direitos, a legislação facilita com que o criminoso é solto. Logo depois nós faremos também um podcast com o nosso amigo, ex-deputado João Batista da Polícia Penal. Durante um tempo, a Polícia Militar trabalhava também dentro dos presídios, né? Mas eu fico imaginando como que o sistema ele precisa melhorar nesse sentido. Imagina vocês, policiais militares que passam por isso, policiais civis, policial judiciário civil. O caso da minha casa, do meu tio, foi assassinado. Esse ano completaram 20 anos. 20 anos. 31 de março de 2006, o assassinato do meu tio. E aí imagina quem está lá trabalhando como policial penal, como um servidor dentro do presídio também, e de repente 6 meses, 3 meses, 4 meses depois está lá um traficante, está lá um assaltante na rua novamente, né? E isso é uma coisa que acho que vocês devem pensar, estão enxugando gelo, né? Sem dúvida. E assim, professor, o que eu falo, as mudanças que a polícia ela vem ocorrendo, né? Vou dar um exemplo. Antigamente, quando eu entrei na Polícia Militar, em 98, 99, já comecei a trabalhar no 4º Batalhão. Para mim sair para a rua, eu tinha que esperar um policial descautelar uma arma para me cautelar essa arma dele. E hoje não. Hoje já a cautela é permanente. E assim, o armamento são pistolas de ponta. Então assim, quando se faz um curso, já há a previsão de fornecer esse armamento para cada policial. Tá? Então assim, hoje ele tem essa segurança. Por exemplo, um cara que quisesse uma segurança dele, ele tem que adquirir a arma dele. E muitas vezes, se ele envolvesse uma ocorrência, essa arma ela ia pensada no processo. E fatalmente ele perdia essa arma. Tá? Então, quer dizer, hoje já existe essa segurança do policial, ele receber essa arma, ele fica cautelado a responsabilidade dele, e quando ele aposentar, ele devolve. E assim, a qualidade das viaturas, houve muita melhoria, tá? Então, assim, a questão, vamos dizer assim, salarial, essas coisas mais, todo mundo sabe que tem que melhorar, tá? Mas, assim, eu também tenho que reconhecer que a parte estrutural da instituição, comparada como era antigamente, ela passou por uma mudança significativa. Isso aí, eu tenho que reconhecer isso aí. E a gente tem que ser justo. Quando nós assumimos, porque eu fui secretário de Cultura, Esporte e Lazer, em 2019. Quando nós assumimos, era dívida para todo lado. A polícia, por exemplo, perdia a viatura no posto de gasolina, parava lá, bloqueava o cartão, não autorizava abastecer porque estava devendo locação de viatura. Armas, então, munição, condição de trabalho, tem que melhorar? Tem que melhorar. As leis, especialmente para quem trabalha no front, não ficar exposto a você prender uma quadrilha, prender um assaltante, prender um criminoso, daí a pouco ele está de volta na rua e você está exposto, né? Acho que dá uma visão de impunidade, né? Você acaba de prender o cara lá, leva, aí você está saindo, que você tem que fazer a parte burocrática, você está saindo lá, o cara está saindo junto com você, ainda dá um joia, né? Aí é complicado, né? Para encerrar, Esteves, hoje teve agora os chamados, aumentou o número de efetivo, a gente sabe que ainda é aquém, Mato Grosso está explodindo, está crescendo, tem várias iniciativas da Patrulha Rural, tem várias iniciativas como, por exemplo, o patrulhamento da ronda escolar, o monitoramento através do Vigia Mais, o processo de inteligência interligando todas as forças de segurança, esse trânsito nosso também, que ele é pesado, mas nós somos um estado que é fronteira e tem um tráfico internacional de droga todos os dias, tem que estar numa relação com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Federal, com o Exército. Nós temos o nosso GEFRON, mas a gente ainda está aquém do número de homens e mulheres para fazer a força ostensiva de segurança da Polícia Militar e Bombeiro Militar, né? É que assim, né, professor? Vamos imaginar um campo de futebol, né? A Polícia Militar ela chega até no meio do campo, aí ela passa para a Polícia Civil, né? Aí a Polícia Civil passa para a Polícia Penal. Então, assim, o Estado, ele vamos dizer assim, existe essa burocracia dele, por causa das leis, essas coisas. Já o crime não existe isso aí.
Ou vamos dizer assim, o cara tá jogando bola, ele tá lá no ataque, a hora ele tá na zaga, ele tá fora do campo. Já as instituições do Estado, ela tem essas regras. Então, assim, o crime, ele passa por um processo de evolução. Até tempos atrás, ninguém falava crime digital, essas coisas mais. E hoje não. Hoje já é natural isso aí. Então, quer dizer assim, o Estado sempre está correndo atrás. Entendeu? Por quê? Devido às questões das regras, das leis, legislação. Aí, quando se descobre um crime, aí você tem que fazer toda uma alteração legislativa, que muitas vezes esse crime nem está no Código Penal. Entendeu? Então, quer dizer, não tem nem como você processar o cara. E aí você tem que fazer uma atualização legislativa que leva tempo. Nesse intervalo, a massa criminosa acaba, vamos dizer assim, se beneficiando disso. Entendeu? Mas queria aqui, para encerrar, que você falasse à vontade. Acho que você tem orgulho de uma carreira de quase 30 anos, à frente de uma associação importante que já fez muito pela categoria, seus colegas de farda, homens e mulheres que passaram por todo esse período trabalhando para a Polícia Militar, para o Bombeiro Militar, a família, você conhece profundamente a família desse pessoal. O último encontro que a gente teve na SOAD, eu vi você servindo as mesas lá. Você é uma pessoa que a gente tem uma admiração profunda, Esteves. E aqui eu também quero registrar a admiração que a gente tem pelo Tenente Lucas, que assume a responsabilidade de substituir o Tenente Esteves na SOAD. Eu queria que você ficasse livre para estar falando, mandando um recado para o pessoal. Você já falou um pouquinho do interior, mas eu queria que você falasse aí com o seu coração para a gente encerrar esse podcast. Foi rapidinho, foi 35, 40 minutos e a gente está encerrando com o Tenente Luciano Esteves da SOAD, da Polícia Militar. Professor, só tenho que agradecer a Polícia Militar. Quando eu fiz o concurso, a gente sempre fala assim, questão de emprego. Não, vou arrumar emprego. Depois que eu entrei dentro da Polícia Militar, que eu passei a conhecer a Polícia Militar, a gente criou uma paixão. Entendeu? Tanto é verdade que completo aí meus 28 anos de serviço, agora dia 3 de julho, tá? Não quis mais fazer qualquer tipo de concurso público ou procurar outros empregos, mas sim permanecer na Polícia Militar. Tá? Então, assim, a gente só tem que agradecer. Tá? Quero agradecer aí, principalmente a confiança que foi depositada para mim durante todo esse período que eu fiquei na associação, inúmeras eleições, o pessoal de Barra do Garça, o pessoal de Rondonópolis, o pessoal de Cáceres, o pessoal de Tangará da Serra, todas as urnas que percorreram, a gente teve êxito nessas eleições. Agradecer a confiança. Tá? E aí quando você fala assim, de servir, porque aí tem que trabalhar e demonstrar para eles que realmente aquele voto depositado, eu tenho que dar essa contrapartida para eles. Tá? E aí também eu não posso deixar de agradecer a equipe, porque o Esteves é um, mas tem que ver quem está por trás aí. Que é a questão do Lucas. O Lucas foi meu, na época que era o presidente, foi o assessor jurídico nosso. Várias ações coletivas, graças ao Lucas nós tivemos êxito positivo, trouxe benefício financeiro. Tá? O João Paulo é um cara que entende de legislação, técnica legislativa excepcional. O Joarildo, um cara que extremamente formou em ciências contábeis pela UFMT, trouxe uma visão nova para a associação. Outros que passaram lá, saudoso Tenente Ribeiro, Tenente Correia, Tenente Pires, Tenente Jamil, são pessoas que, quando entrei na associação, um guri novo, terceiro sargento, eles souberam trazer essa juventude, me aconselhar de que forma trabalhar, e assim foi uma experiência gratificante. Obrigado, Esteves. Saiba que você tem um parceiro, um amigo para uma vida inteira. A gente já tem uma caminhada. Sem dúvida. Né? E muitas coisas boas ainda vão vir aí para nós. Quero aqui encerrar esse podcast Bora Falar. E o Bora Falar é isso, gente. É a gente dar voz e vez para as pessoas que têm relevância na sociedade. Indique para nós aqui quem você gostaria de ouvir aqui no podcast Bora Falar com o professor Alain. Hoje foi o Tenente Esteves, Luciano Esteves, da SOAD, da Polícia Militar, do Bombeiro Militar, da Associação de Subtenentes e Sargentos. Se inscrevam no nosso canal, aperte o sininho, porque toda quinta-feira, 19 horas, tem podcast Bora Falar. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Valeu, até mais.